pessoal, boa noite, tudo bom? Então, nós estamos aqui para mais uma sala de estudos e dessa vez vai ser sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos então estudar um pouquinho, ver assim, né, um pouco sobre essa carta, certo? Então, a carta de Paulo aos Romanos na verdade, é um tratado doutrinário, né? É um manifesto cristão. É onde, assim, Paulo, ele faz a defesa da fé e a defesa também, né, do Evangelho da Graça. Essa carta ela foi escrita em Corinto, lá no ano 57, 58 depois de Cristo, e ela é destinada aos cristãos de Roma, né? Aos cristãos judeus e aos cristãos gentios também de Roma. E Paulo, ele estava na casa do amigo dele chamado Gaio, e ele ditou essa carta, e quem escreveu ela, né, com Paulo ditando, foi Tércio, né? Foi Tércio, que poderia ser assim como o secretário de Paulo, certo? Bom, então assim, o versículo-chave, né, dessa carta de Romanos é Romanos 12, o versículo 1 e 2. A primeira parte do versículo 2, né? Onde diz que, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, esse é o versículo-chave. Uma questão bem importante, assim, da carta aos Romanos é que, na verdade, assim, por exemplo, a carta aos Romanos, ela é como um pano de fundo para várias situações muito importantes e fundamentais que aconteceu, né, no decorrer da história, né? E pessoas importantes se converteram lendo, né, estudando a carta aos Romanos e recebendo revelação do Espírito Santo, né, sobre o conteúdo da carta aos Romanos. Por exemplo, Lutero, né, foi uma dessas pessoas que se converteu, né, com a revelação que ele recebeu ao ler a carta aos Romanos. E quando Lutero começa a fazer a reforma protestante, o que ele traz presente para nós? Algo que foi tirado da vida dos cristãos, e Lutero traz presente, é muito importante, que é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Jesus Cristo e somente glórias a Deus. E isso a gente sabe, né? Isso é fundamental, isso é importante. A nossa fé, a nossa vida cristã, ela se baseia nisso, né? Somente a Escritura, a fé, a graça, Jesus Cristo, né? E glórias ao nosso querido papai, né? Que é o nosso Deus, certo? Então, assim, ó, Paulo, que foi escolhido por Deus, né, para escrever essa carta aos Romanos, ele foi escolhido como apóstolo, autorizado a proclamar o que Deus tem falado e feito, né? Paulo, ele foi chamado com autoridade, né, para escrever a carta aos Romanos. Paulo foi escolhido como apóstolo autorizado para falar de Jesus Cristo, né, para falar sobre o Evangelho de Cristo e proclamar esse Evangelho, proclamar o que Deus tem feito e tem falado, né? Por meio de Jesus Cristo, nós recebemos essa graça generosa de Deus e é necessário anunciar essa boa notícia, né, essa boa nova para todos. E Paulo entendeu e viveu isso, né? E a carta aos Romanos é todo esse entendimento que Paulo teve
né, da história, né, de fé com Deus e também da história do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Paulo entendeu muito bem tudo isso, então ele escreveu a carta aos Romanos. Ele entendeu e viveu, né? Ele também praticou tudo isso que ele recebeu de Deus. E Paulo, ele queria muito ir a Roma, né? Essa carta, ela começa por esse motivo, né? Paulo, ele queria ir a Roma, queria muito ir, mas ele teve vários impedimentos, né? Então, quando ele estava saindo de Efésios e indo para Corinto, né? Ele ficou 3 anos em Efésios e 3 meses em Corinto, onde ele escreveu essa carta. Daí ele, né, resolveu escrever uma carta lá para os cristãos de Roma. E ele tinha essa grande intenção, né, de ir até Roma, e depois ele queria daí que a igreja de Roma ajudasse ele a ir para a Espanha, né, onde eles acreditavam que eram ainda terras assim onde que o cristianismo não tinha chegado, e Paulo tinha essa intenção, né, de também evangelizar a galera lá de Espanha, né? Então ele queria muito, né, levar essa maravilhosa e generosa graça de Deus, né, para todas as pessoas. E também ele queria ajudar a igreja da Judéia, que estava passando por necessidades. Então, anteriormente, ele já tinha feito coletas, né, entre os cristãos para ajudar essa igreja que precisava. Então, ele já ia fazer tudo isso no caminho, né? Indo para Roma, ele já ia também fazer essa ajuda, né, para essa igreja da Judéia. Na carta de Paulo aos Romanos se cumpre duas promessas, né? Que é a conversão dos gentios e a restauração de Israel. Isso aí tudo Paulo vai falando na carta aos Romanos. Mas, assim, o principal propósito mesmo de Paulo ao escrever essa carta é mostrar, né, que Deus declara justo as pessoas que creem, né? Quem crê em Jesus Cristo, né, é declarado justo. Isso também é bem aprofundado, porque é isso que Paulo quer deixar claro para as pessoas, né? A salvação, a justificação do ser humano a partir da fé em Jesus Cristo. E esse é o grande tema dessa carta, né? Que é o Evangelho como revelação da justiça redentora de Deus. E como eu tinha falado antes ali de Martinho Lutero, né, que ele, com a reforma, ele trouxe esses 5 itens importantes que eu citei, é bem interessante, porque Martinho Lutero, ele carregava um peso, né, ele tinha um fardo sobre ele, né, ele carregava o peso do pecado, né, assim, ele era muito sobrecarregado pelo pecado. Lutero, o pensamento dele era o seguinte, ele pensava que, né, ele sabia que Deus era justo, e essa justiça de Deus, né, ele achava que ela acontecia quando Deus punia o injusto. Ah, Deus é justo porque ele pune o injusto. Lutero pensava assim. Mas aí, estudando a carta aos Romanos e recebendo a revelação do Espírito Santo, Lutero, ele entendeu, né, que a justiça de Deus que se revela no Evangelho é aquela justiça mediante a qual a graça e a pura misericórdia de Deus é que nos justifica pela fé. Então Lutero, ele entendeu isso. E isso aí, para ele, assim, ele renasceu, né? Ele renasceu, realmente, daí ele mudou de vida, né? Com essa revelação, imagina. E por isso que até aconteceu a reforma, né? Porque a igreja, ela teve que retomar a forma apostólica que ela tinha lá, né? A forma também que Jesus trouxe para a sua igreja, né? E
como isso tudo tinha se perdido, Lutero, lendo a carta aos Romanos, ele entende isso e daí começa a caminhada, né, também para a reforma protestante, certo? E Paulo, que escreveu a carta, Paulo ele sabia muito bem quem ele era em Cristo Jesus, né? E ele sabia que ele era servo, ele era apóstolo e ele era separado, né? Ele sabia disso, para proclamar o evangelho ao gentio, né? Enfim, né? Principalmente ao gentio e também ao judeu, né? Mas ele sabia muito bem o lugar dele, assim, né, dentro do reino de Deus para estar servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele se considerava devedor, né, em relação ao evangelho, ele era disposto a proclamar o evangelho e ele não se envergonhava, né, do evangelho, porque ele sabia, tinha certeza, né, que o evangelho é poder de Deus para a salvação, né, de todo aquele que crê. Bom, daí começa a ler a carta aos Romanos, no capítulo 1, assim, capítulo 1, 2 e 3, vai ficar mostrando, na verdade, o nosso grande problema, o problema do ser humano, né, onde todos pecaram, né? O gentio pecou, o judeu pecou, todos pecaram. E esse é um grande problema do ser humano, né? Começa se mostrando ali a humanidade perdida e condenada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A ira de Deus é revelada. E é interessante isso porque a ira de Deus ela é revelada e manifesta, mas não é sobre o ser humano. A ira de Deus ela é revelada sobre toda a impiedade, sobre a iniquidade, sobre o pecado, sobre a injustiça. E a ira de Deus, como eu estou dizendo, né, ela não é contra a pessoa, não é contra o ser humano. A ira de Deus é uma resposta de Deus, porque ele é justo, né? É uma resposta de Deus ao pecado. Porque Deus é justo, ele não aceita o pecado, né? Então a ira dele é contra o pecado e não contra o ser humano. As pessoas, né, Paulo começa a relatar ali, né, na carta, ele começa escrevendo que as pessoas eram para reconhecer Deus como Deus mesmo, como ele é, mas só que elas se perderam nisso, né? O homem, ele não quis se submeter ao Deus criador, né? A um Deus de amor, a um Deus que é pai. O homem se rebelou contra Deus. E aí que começou a surgir todos os seus problemas, né? O homem ele se tornou rebelde contra Deus e rejeitou tudo que vem de Deus, ele rejeitou. E isso é o grande problema da humanidade, né? E quando o homem rejeitou Deus, o que Deus fez? Né? Deus deixou ele viver, então, né, rejeitando a Deus. Deus deixou o homem fazer o que ele quis fazer. Deus não obriga o ser humano, não, vocês têm que se submeterem a mim. Não, o homem rejeitou Deus, Deus deixou ele viver assim e o homem teve que arcar com as consequências da sua escolha de ter rejeitado, né, o Deus de amor. Então, Paulo ele vai falando sobre todas essas questões aí, né, do ser humano, e que isso torna o ser humano indesculpável. Não adianta o ser humano querer vir com desculpinhas, porque não tem, né? Porque Deus, através da criação, né, através da natureza, a gente percebe os atributos de Deus, né? No nosso viver, a gente consegue perceber isso. Na natureza, observando, respirando, enfim, a gente consegue perceber a existência de Deus, a gente sabe da existência de Deus. E a gente sabe também do amor de Deus. E quando a gente ignora isso, quando a gente rejeita,
é que vem, né, o acúmulo de problemas para as nossas vidas. Então, Paulo ele vai tratando disso na carta aos Romanos. O ser humano, né, ele não foi condenado imediatamente por ter rejeitado a Deus. Ele poderia ser exterminado imediatamente, mas não foi. Por que ele não foi? Não foi pela paciência de Deus, pela longanimidade de Deus, né, pela bondade de Deus, pela tolerância, né? Ele não foi exterminado assim rapidamente. E essa própria bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E daí nós podemos nos reconciliar com Deus. Então, Deus, ele nos dá, apesar de tudo que a gente faz, apesar de rejeitarmos, né, ele sempre quer nos dar a oportunidade da gente se arrepender e nos reconciliarmos novamente com Deus. Uma questão principal é que a natureza do ser humano, né, ela é má. A natureza do ser humano, ela é maldosa devido ao pecado. Então, Paulo, ele fala na carta aos Romanos, né, que ninguém é justo, que ninguém busca Deus, né, que ninguém faz o bem, né, todos fazem planos maléficos, a destruição e miséria está em todos os caminhos, né? São inimigos dos homens e inimigos de Deus. Por que tudo isso? Por que Paulo retrata isso? Por causa do pecado que existe em nós, né? O pecado é que nos faz ser assim. Tanto que quando Paulo vai começar a falar da justificação, né? Quando nós somos justificados em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Não tem mais tudo isso, né? Porque essas coisas ruins aqui sobre o ser humano é devido ao pecado, né? E Paulo ele vai relatando isso para nos conduzir ao que Jesus veio fazer por cada um de nós, né? Que no final das contas é a nossa reconciliação com Deus, né? Então assim, como a natureza humana caída é má devido ao pecado, né? Todos estão condenados a enfrentar o justo juízo de Deus, né? Todos estão condenados a isso. Porém, né? Paulo ele vai começar a mostrar que nessa circunstância, nessa situação toda, se manifesta a justiça de Deus, né? A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aí, né, para todo aquele que crê em Jesus Cristo, né, ele é justificado e ele sai, a vida dele muda, ele sai dessa questão da natureza pecaminosa, né, e ele passa a ter a natureza de Cristo Jesus. Paulo vai explicando tudo isso, né? E é interessante assim a gente ver essa questão que Paulo quer deixar bem claro da justificação pela fé. Porque ele dá até o exemplo de Davi e de Abraão. E, né, Davi e Abraão, eles foram justificados, né, não foi pela lei, nem porque Abraão foi circuncidado, não foi por isso que ele foi justificado. Eles foram justificados, né, porque eles depositaram a fé deles em Deus. E é isso mesmo, né? A justificação ela é pela fé, não é por obras nem nada. Então, por exemplo, assim, ó, eles creram em Deus, né? Lá no Antigo Testamento, né? A gente está falando aqui de Davi e de Abraão. Então, no Antigo Testamento, eles creram em Deus e eles foram, por isso, justificados. A mesma coisa que nós devemos crer em Jesus Cristo para sermos justificados. Não tem nada que a gente possa fazer, né, para recebermos, nos tornarmos justos diante de Deus e recebermos a salvação. Nada. Nós temos é que crer no Evangelho, né, de Jesus Cristo. Bom, então assim a gente vai percebendo, né, que a justificação, na verdade, ela é por mérito de Jesus Cristo, né, por mérito de Jesus, não nosso, né? E ela é, para nós, ela é gratuitamente atribuída a nós pela fé.
né? Não há nada, né, que a gente possa fazer para receber tamanha graça. Não tem, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Nada que eu faça, eu posso me tornar justa diante de Deus. Não, eu recebo essa graça imerecida, obra de Jesus Cristo através da fé. Jesus ele cumpriu tudo que Deus exigiu para que o ser humano se tornasse justo. Jesus cumpriu. Jesus pagou o preço, né? E um preço alto pela vida de cada um de nós. Jesus, por exemplo, a justificação, né, através da vida de Jesus, de tudo que Jesus fez, da obra da cruz, a justificação, ela que nós recebemos gratuitamente pela fé, ela produz paz com Deus, né? Nós entramos numa vida de paz com Deus, de reconciliação com Deus. Nós voltamos, né, a sermos filhos de Deus, né? Nós nos tornamos, na verdade, filhos de Deus, né, através da justificação conquistada por Jesus Cristo através da nossa fé. Então, assim, isso foi só uma introdução, pessoal. A semana que vem tem mais e nós vamos, então, estar dando continuidade a esse estudo aos Romanos, certo? Até a próxima, então. Deus nos abençoe.